Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito do filme 21 de Pokémon, Pokémon Poder de Todos, um filme que não me agradou, eu achei um filme bem fraco, acho que um dos piores filmes de Pokémon, não o pior, mas definitivamente um dos. Venho conversar a respeito disso com vocês. O filme estreou ontem no Cartoon Network, totalmente dublado em português, não chegou a ir aos cinemas, o que eu acho que foi até um alívio. E eu acabei assistindo o filme também legendado, mas eu acabei esperando sair dublado pra gente poder conversar, inclusive se tivesse algum problema de dublagem pra poder conversar, mas eu acho que não era necessário, podia ter feito antes essa review, mas foi bom que pelo menos saiu em território brasileiro, a gente pode conversar com mais tranquilidade a respeito desse filme. Então, não vou fazer uma review, simplesmente vou dar minha opinião sobre o filme e o porquê eu acho que os pontos positivos que o filme possui não são suficientes pra ofuscar os pontos negativos. Na verdade que nem são tantos pontos negativos, mas são suficientes pra fazer o filme ficar ruim. Minha opinião, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, bora lá. Pessoal, enxutando assim o filme, sabe? Deixando bem enxuto o resumo do filme. Basicamente nós temos o Ash do filme 20, que vai compartilhar o protagonismo com diversos outros personagens, que são muito agradáveis, são muito divertidos, carismáticos. Assim, um dos melhores pontos do filme são os personagens que estão ali compartilhando o protagonismo com o Ash, tá? Então, assim, eles são sensacionais. Ponto positivo pro filme em relação a isso. E aí o Ash vai acabar indo para uma cidade chamada Fula. Lá ele vai conhecer esses personagens e também vai acabar sendo apresentado para o Festival do Vento, que é um festival que eles fazem para adorar o Pokémon Lugia, que no passado abençoou eles ali com o poder do vento. Era uma terra nada fértil ali, e o Lugia acabou abençoando aquela cidade com esse poder. E inclusive eles usam uma espécie de chama eterna para sinalizar o local, para o Lugia sempre saber aonde é a cidade. E é um dispositivo, é uma coisa que acaba dando energia também para os ventos da cidade, né? Para continuar para trazer mais energia do vento para a cidade. Então é uma cidade que gira muito em torno disso, dessa lenda, e eles acabam fazendo esse Festival do Vento para prestigiar o Pokémon Lugia. E aí, durante o filme, vai acontecer um lance de vazar, na verdade, um frasco de um gás muito tóxico, no sentido de prejudicar os Pokémon e os humanos, vai acabar saindo assim pela cidade toda, vai prejudicar o evento, vai prejudicar a cidade. E aí é onde entra o lance do Ash e dos outros personagens que compartilham protagonismo com ele. Eles vão acabar se encontrando e tentando solucionar todos esses problemas. No final ainda vai ter um incêndio, eles conseguem parcialmente apagar, né? Mas depois outras catástrofes vão acontecendo, que gera mais um pouco de incêndio, e no final o Lugia aparece para apagar as coisas ali, fazer chover. Só. É essa a função do Lugia. Pois é. E o Pokémon Zero Hora? Ele também aparece com uma história bem genérica, que a gente já vai conversar a respeito disso. Acho que o foco maior é no Zero Hora, definitivamente. Não é um filme do Lugia, porque eles tentaram vender um filme nos trailers muito, mas muito puxado pro Lugia, e a realidade não era essa, né? O Lugia apareceu lá pra fazer a dança da chuva. E ó, picou a mula, foi embora. Então assim, resumo do filme é esse, tá bom? Mas enfim, por que você não gostou do filme, Camaleão? Bom, antes de mais nada, só como exercício, se você quiser fazer isso agora, depois, tanto faz. Assista os 2 episódios especiais do Zero Hora no Pokémon Sun e Moon. Independente se você vai pegar spoiler do anime ou não, assista. Não tem conexão com o filme, tá? Nenhuma. Mas assista, porque é um ótimo degradê para vocês entenderem a minha birra com esse filme. Vou começar com os lendários, vou começar com as coisas que eu não gostei. A história do Lugia, como eu disse pra vocês, vocês criticam clickbait, então vão criticar esse filme porque vendeu como um filme que ia ter muito Lugia, o Lugia, nossa, como eles abusaram da imagem do Lugia, mas na verdade, aquele abuso é o abuso da nostalgia. Mas por que eles fizeram isso? Porque vende. O Lugia vende, então vamos puxar essa essência para vender. Nostalgia vende, se provou no filme anterior que vende, né? Depois dos fiascos dos últimos filmes em XY, que eram bons, mas não foram bons em bilheteria lá no Japão. Então, nostalgia vende, vamos usar o Lugia. E eles usaram o Lugia, mas assim,
mais para os trailers do que pro próprio filme. E colocando ele como o possível ápice do filme, que de ápice não teve nada, porque se for o Pokémon aparecer pra fazer chover, não é ápice. O que a gente pode dizer que era do Lugia era o festival, sabe? O que aconteceu o tempo todo, as histórias aconteciam muito dentro do festival. Então, é isso, sabe? A participação do Lugia. O Zeraora, já disse, teve uma história genérica demais. Genérica. É aquela maldita história infeliz que o Pokémon lendário odeia os humanos, né? Então, ele vai ter uma dificuldade muito grande no filme pra começar a confiar nos humanos, mas óbvio que tem aquela alma bondosa, aquele coração puro, que vai fazer ele enxergar tudo de uma forma diferente. Também vai ter aquelas frases de efeito do protagonista, do caso do Ash, que vão trazer um pouco de sanidade e coerência na cabeça do Pokémon, que está um pouco desregulado e com muita raiva dos humanos. Que história genérica, gente. Não dá mais. Toda a história de Pokémon, ele sempre tem uma raiva fodida dos humanos. Sinto muito pelo Zeraora. Lembra que eu falei pra vocês assistirem os especiais do Zeraora lá no Pokémon Sun e Moon? Cara, aqueles 2 episódios são melhores que o filme. Tipo assim, se a gente for falar a respeito do Zeraora, aqueles episódios são melhores que o filme. Não dá mais pra usar essa história em Pokémon, cara. Um Pokémon que tá com raiva dos humanos de alguma forma, que não confia nos humanos de alguma forma. Já deu. Então, assim, pra mim, isso já é o suficiente. A história do lendário é essa. Então, tipo, já é o suficiente pro filme já não ser tão grande coisa, né? Poxa, que horror. E aí, nós temos a história. Por que a história é ruim? Porque ela não é envolvente. Sabe o que faz você ficar envolvido com o filme? São os personagens. Que nem eu falei, os personagens que compartilham o protagonismo com o Ash, eles são adoráveis. É impossível você não gostar de um. Eu gostei de todos, mas é impossível você não gostar de um. Os personagens são carismáticos, bem feitos. Assim, os Pokémon que estão com eles, cada personagem tem uma história. A história tem que ser rápida, porque é um filme, e você não consegue criar elo com eles. Eles são agradáveis, você quer saber mais sobre eles. Mas quando o negócio começa, você começa a querer saber mais as coisas, os acontecimentos, já tá pulando pra outra história, já tá pulando pra uma outra situação, já tá pulando pra outra coisa. Então assim, fica aquela coisa confusa, difícil de mascar, complicada. O ponto positivo do filme definitivamente são os personagens. E lógico, essa máscara de beleza do filme, né? Porque o filme é muito bonito. Muito bonito no sentido de cenário, os personagens são bem feitos, bem desenhados, bem, sabe, é tudo muito bonito, o jogo de cores, em todo personagem, é atrativo pros olhos, eles são muito legais, inclusive por isso. Então, a arte do filme é linda, então, ponto positivo pra caramba, personagens incríveis, outro ponto positivo. Mas os lendários têm um plot péssimo, e a história não tem ápice, não tem um momento, assim, sabe, uau, não tem aquela coisa nesse filme. Porém, também não posso esquecer de falar um pouquinho sobre o que o filme traz como mensagem, né? Principalmente o lance de desmatamento, que é uma coisa importante, até acredito eu, na nossa era, né? Ainda é um problema crônico e o filme traz isso e as consequências de desmatamento. Isso é uma coisa que já começa desde o começo do filme e até durante o filme. Então isso é um ponto que a gente tem que colocar como positivo também. Eu acho que a mensagem ela é muito importante. Além disso, a mensagem que diversas coisas que os personagens trazem também são importantes, como a autoconfiança, como a sinceridade, como ela é importante. Viver em cima de mentiras não é uma coisa muito legal. Então, as mensagens que cada personagem traz e na essência do filme, elas são importantes, merecem ser colocadas aqui, obviamente, como pontos positivos. Só que você, obviamente, sempre vai atrás de um filme, geralmente, por conta do entretenimento. E a mensagem, ela tem que ser, tipo assim, a cereja do bolo. Ela tem que ser aquela coisa, tipo assim, nossa, que bacana, que bonito. Além de tudo isso, eu saí daqui com a minha alma mais limpa em relação às mensagens positivas que eu recebi em cima dessa obra. Isso é muito interessante também. Mas
não é o suficiente por conta de todas essas coisas que tornam o filme desgastante. Também não posso esquecer só de mencionar aqui a equipe Rocket, foi um momento bem interessante eles ali, até porque eles tiveram os seus respectivos designs um pouco atualizados, principalmente o da Jess, mas não tiveram tanto envolvimento no filme, apesar que meio que foi por culpa deles que o gás tóxico vazou assim em toda a cidade. Mas como vilões mesmo, acho que a gente não pode considerar eles um grande problema dentro do filme. E eles estão muito presos ao Ash, o que eu acho que já deu, né? Chega do Ash, tem tantos Pokémon que você poderia fazer uma história, um filme só com os Pokémon, com personagens novos, sem a necessidade do Ash e do Pikachu, mas assim, tantos. Tipo, eu já dei exemplos aqui no canal, por exemplo, de uma história do Mewtwo com o Arceus, o Pokémon que foi criado geneticamente pelos humanos e, sei lá, tem seus problemas com os humanos, e o Deus Pokémon, né, entre aspas. Nossa, faz uma história com esses dois Pokémon. Fizesse uma história com o Lugia e com o Ho-Oh. Incrível, dois Pokémon fantásticos, uma rivalidade entre eles dois, e aí coloca, sei lá, uns personagens que também são rivais, e aí faz uma história envolvente com esses dois Pokémon, sabe? Batalhas entre lendários que a gente não imaginava que poderia ter, não sei, Deoxys com alguém. Cara, tem tanto Pokémon, tanto personagem, tanta coisa que você pode usar em Pokémon, e eles não usam porque eles estão presos ao Ash, e eles têm essa maldita necessidade de ficar entupindo o Ash, criando tanto universo pra ele, tanta coisa que você fica tipo, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então assim, tá cansativo, tá chato, e eu acho que eles se perderam muito nessa história desse filme. Foi um filme muito raso demais. Parecia um episódio regular do anime, com uma máscara bonita assim, sabe? Um estilo XY melhorado. Ah, mas, Camaleão, o Pokémon é assim mesmo, né? Eles abusam muito da nostalgia, mas hoje em conteúdo eles não tem nada. Mentira! Mentira! Até no anime você encontra conteúdo bom. Eu critico muito Sun Moon, mas é impossível você não reconhecer as coisas boas de Sun Moon. Sun Moon tem muitas coisas boas, falo isso direto nas minhas reviews. Tem coisas muito legais em Sun Moon. Quando eles querem falar de assuntos maduros, eles falam e com, assim, maestria. É incrível como eles conseguem trazer isso num anime que tá muito mais focado pra criança, sabe? Então, assim, tem problemas, dá pra consertar, só que é um tipo de coisa que você não, sabe, não é mais admissível numa franquia como Pokémon. Enfim, é um grande problema que eu acho que eles precisam ir atrás nos filmes Pokémon. Já deu o que tinha que dar. No mais é isso, Camaleão, ficando por aqui, já me estendi demais, essa é a minha opinião, não sei se vocês compartilham dela, mas eu quero saber a opinião de vocês. No mais, a gente se vê logo logo aqui no canal. Um abraço!